Mas olha, gente, chegou a hora dos direitos e deveres aqui do Bom Dia News. Se liga. Hoje nós trouxemos para o nosso estúdio uma advogada da família que vai falar a respeito de um assunto muito interessante. Quando você adquire um imóvel no programa Minha Casa Minha Vida, e aí você é casado, é casada, e aí como é que fica essa situação quando acontece uma separação? E hoje nós trouxemos a Isabela Paranaguá para conversar com a gente justamente sobre esse assunto. Todas as informações, as dicas, para que você fique atento e saiba como resolver sem evitar aqueles conflitos indesejáveis que muitas vezes acontecem com a família. E é com ela que nós vamos conversar agora. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Vanusa. Bom dia. Seja bem-vinda aqui no nosso programa para a gente falar de um assunto de família, um assunto importantíssimo, principalmente para os filhos, não é? Quando a gente vai falar de separação, quando a gente fala de divórcio, e aí a gente sabe que numa sociedade onde nos últimos tempos a gente tem visto tanto separações e às vezes de forma tão... Os conflitos acabam acontecendo justamente por brigas por bens. Aí chega um momento que a gente precisa de mais informações para que esse tipo de coisa não aconteça, porque é um desgaste para a família, né? Exato, Vanusa. Os conflitos familiares, eles sempre existem e os profissionais adequados estão aí exatamente para ajudar e orientar. E a gente precisa saber quais são os nossos direitos e qual é o nosso dever na hora da gente conversar sobre esse assunto. Vamos evitar a questão da palavra brigas, mas conversação para entender melhor. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, Vanusa: os conflitos, eles podem ser resolvidos através de tentativas de acordo. A colaboração entre as pessoas, não só partes, mas também esses profissionais adequados, é assim que eu os chamo, é fundamental para conseguir ali resolver aquele conflito familiar. E aí, quando o assunto é Minha Casa Minha Vida, aí vem a separação, vem o divórcio. Como é que vai funcionar todo esse trâmite? O Minha Casa Minha Vida é muito curioso por conta dessa questão não do objetivo maior dele, que é subsidiar um imóvel, pode ser uma casa ou um apartamento para pessoas de baixa renda, ajudando tanto na aquisição quanto no financiamento. O curioso, na verdade, é o artigo 35 dessa lei, que é de 2009, que diz que o imóvel ficará para a mulher. E de lá para cá, embora a lei seja de 2009, ainda causa curiosidade e estranheza. E como é que funciona? Por que que isso acontece? É porque provavelmente essa mãe vai ficar com os filhos ou não? Na maioria das vezes, no Brasil, 80% das guardas são para as mães. Sim. Mas hoje nós temos, e hoje eu digo de 2015 para cá, com a nova lei da guarda compartilhada, ela como a regra no Brasil. Então, não necessariamente a guarda ficará para a mãe. Isso não é uma regra, apesar de ser uma realidade estatística. Acredito que por conta disso, a lei do Minha Casa Minha Vida mais as mães, ampara, né? E explicitamente coloca para a mulher a transferência ou o registro dessa casa, do Minha Casa Minha Vida, para a mulher em caso de dissolução conjugal. Mas digamos que no caso, o pai vai ficar com as crianças, aí é uma forma bem relativa, vai depender muito? Pronto, exatamente nesse tocante, Vanusa, a lei, ela estende e fala que no caso do pai ter a guarda dos filhos, aí sim a regra passa a ser exceção e ele terá o direito da propriedade do Minha Casa Minha Vida. E isso vale tanto para casamento quanto para a união estável. No caso, em que momento esta casa pode sair das mãos da mãe? No momento exato em que a guarda fica para o homem. Sim. Porque essa lei, ela causa também um pouco de insatisfação por alguns doutrinadores de direito de família e alguns que clamam nos fatos pelos movimentos sociais contrários à colocação da mulher nessa categoria prioritária, dizendo que se a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, por que essa lei
colocou a mulher em situação especial. E existe também uma discussão política em torno dela, haja vista que essa lei, esse artigo dessa lei, ele foi promulgado no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, naquele ano 2009. Então tem toda uma discussão também sobre direitos fundamentais, direito da mulher, se é uma lei realmente benéfica a todos. Em que momento pode ser drástico? Ela vai perder essa casa? O momento em que a mulher perde essa casa, ele é totalmente excepcional, porque a lei garante, na verdade, esse direito à mulher. É algo totalmente especial para a mulher, garantido no artigo 35 dessa lei do programa Minha Casa Minha Vida. E quais são, assim, as medidas que ela já tem que tomar através da lei? Se caso aconteça separação, divórcio. Isso, então em caso da dissolução da sociedade conjugal ou de uma união estável, a mulher, quando ela se sentir insegura, a orientação é que ela procure a Defensoria Pública ou um escritório, advogado privado, procurando ali resguardar-se desse direito que a lei lhe garante. A partir de quanto tempo já se considera uma união estável? Certo, a união estável, Vanusa, é bem interessante. Ela não tem tempo, não exige também coabitação e tampouco a prole, procriar. Então, você pode viver numa união estável tanto há 3 meses quanto há 10 anos, isso tanto faz. O que, na verdade, vai dizer, se você vive união estável no Brasil, é que ela seja uma união pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esse último que vai dizer se aquilo é uma união estável, é um namoro ou é ainda um noivado. As testemunhas, as pessoas que estão próximas, elas também nesse momento vão valer? Sim, como as prova? Testemunhas, a sociedade, tudo é prova para a existência ou não daquela união estável. Documentos que estejam chegando na casa com o nome de ambos? Exato, colocação do companheiro ou companheira no plano de saúde ou no clube esportivo que a família frequenta. E aí você vai constituindo, sem querer, querendo, provas da existência daquela união estável. Morar junto é também uma prova de que aquilo muito parece com união estável, mas não quer dizer que é uma regra, porque namorados também moram juntos. Verdade. Então fica aí algumas dicas importantíssimas para que a mulher fique atenta sobre esse assunto, para a gente encerrar esse caso assim de uma forma bem positiva. Exatamente, a mulher tem essa condição especial na Lei Minha Casa Minha Vida e a orientação também é que da parte do homem, então se está entrando num relacionamento e faz parte de uma categoria que tem direito a esse programa, ficar o alerta, porque é independente de regime de bens, ela vai ter esse direito prioritário. E aí o que a gente deseja é que os brasileiros se casem e se relacionem em união estável com as pessoas mais adequadas. Mas o divórcio é uma realidade, a dissolução é uma realidade para outra parcela de brasileiros. De repente esse homem já adquiriu esse imóvel antes do relacionamento, no caso, né, no Minha Casa Minha Vida. Como é que fica essa situação, doutora? A situação, nesse caso, Vanusa, de adquirir antes, adquiriu como proprietário exclusivo. Sim. Depois que ele passa a uma família, a constituição de uma família. E aí, nesse seu exemplo, é bem interessante porque vai haver uma discussão sobre se ela vai entrar nessa prioridade ou não, vai ter uma discussão sim. Não vai ter aquela história do antes eu era dona, mas a partir do momento que você coloca uma família ali dentro, a história começa a mudar um pouco. Isso, porque a regra geral é essa, independente do regime de bens em caso da dissolução, tanto de uma união estável ou de um casamento, ela vai ter direito. Constituiu família, né? Com ela, independente do regime de bens. E já está dizendo tudo, né? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Doutora, muito obrigada. As pessoas que quiserem entrar em contato com a senhora, as pessoas que quiserem mais dicas, além de buscar a OAB, também podem aproveitar dicas que muitas vezes estão lá, né, no Instagram, de uma forma bem interessante. Exatamente. Nós nos deixamos à disposição para a informação do conhecimento, do conteúdo jurídico, deixando a OAB aberta para ser a Casa da Cidadania.
muito obrigada pela sua presença, Obrigada, tá bom? Vanusa, bom dia. Olha, os direitos e deveres acontecem toda terça-feira aqui no Bom Dia News. E se você achou interessante esse assunto e pretende que a gente traga outros assuntos aqui para o programa que é do seu interesse, basta só você entrar em contato com a nossa produção. Afinal de contas, tudo que nós queremos é facilitar ainda mais as informações para que o conhecimento, através de grandes profissionais, cheguem até você. É dúvida que você tem? É outros assuntos que você quer que eu aborde aqui no programa? O Bom Dia News não é feito para Vanusa, é feito para você. Obrigada, tá, doutora? Muito obrigada. Direitos e Deveres volta na próxima semana.